E aí, gente, tudo bom com todo mundo? Quero começar dizendo Feliz 2026 para todos. Um dos objetivos desse vídeo que vocês estão vendo é fazer vocês voltarem a sorrir aos domingos. Eu sei que tem algum tempo que não tem Dois Quadrinhos News, a pauta desse programa tá bem legal, mas assim, não tem também por um bom motivo, né? Cara, eu fiz muita coisa nesses últimos dias, eu tô muito feliz. Sei lá, eu joguei videogame. Assim, tu diz, ô Vini, mas por que tu nunca joga videogame? Porque tem 1 milhão de coisas para ler, para comentar, para editar, para... O Dois Quadrinhos News, ele dá muito... Não só o News, né? O Dois Quadrinhos, em geral, dá muito trabalho. Então, fazer essas pausas é muito importante, assim. Eu tô recarregado. Então, agora vai ter Dois Quadrinhos News, pelo menos por um bom tempo. Talvez falhe uma semana por conta ali do carnaval, né? Talvez eu vá fazer alguma viagem para algum lugar com a minha namorada. Mas a ideia é voltar agora todo domingo bonitinho, né? Estamos retomando. Saudade, eu gosto dessa rotina, né? Ah, Vini, mas fazer vídeo no domingo, cara, é legal porque eu sei que tem muita gente do outro lado que tá na expectativa de assistir o programa. Tu já apertou no botão do like? Pô, é o mínimo que eu espero, é que tu aperte aqui no botão do like para apoiar esse canal de vídeos. Bom, a gente vai começar com uma notícia que, sabe que eu gosto de abrir o programa sempre com algo em comum. E, nossa, isso é muito incomum. Esse cara que vocês estão vendo, deixa eu pegar o nome dele aqui que eu não me lembro de cabeça, é o Riley Moore. Ele tem um canal que se chama The Omnibus Collector. Então, enfim, ele produz vídeos sobre ônibus no YouTube. Sinceramente, eu não conhecia esse cara. Normalmente eu vejo dos Estados Unidos o Near Mint Condition, mas, bom, ele comenta que perdeu 35 mil dólares, ele foi roubado. E se você não sabe, 35 mil dólares equivale a 180 mil reais. Falar pra vocês que quando eu vi a notícia de início, me deu uma certa vontade de dar uma brincada, dar uma zoada. Ah, olha aí. Mas, cara, nossa, ele dividiu com o público dele uma listagem dos quadrinhos que ele perdeu. Cara, horrível. Assim, vocês vão entender. Ninguém invadiu especificamente a casa do Riley. Na verdade, ele tem um depósito onde ele guarda os quadrinhos e, né, nesse depósito alguém foi lá, arrombou e levou trocentas caixas de gibi. O cara tá arrasado, tanto é que ele comenta ali no canal que os próprios seguidores ofertaram ajudar ele a recompor a coleção, né, enviar alguns volumes que eles tenham ali, né, sobrando. Ele chegou a tentar ir nas lojas de quadrinhos no Texas, que é onde ele mora, para conversar com os lojistas, né, dizer, ó, tem material roubado circulando, né, para o pessoal ficar atento, mas é muito difícil também, vamos dizer assim, localizar que, beleza, esse quadrinho é especificamente desse colecionador. Aqui, ó, essa é uma lista pública, né, que ele divulgou com os quadrinhos que foram roubados. Gente, foi antes do Natal. Essa notícia ela está circulando bastante. Eu vou comentar logo também uma notícia, né, uma história do mercado brasileiro, vocês vão entender. Mas enfim, ó, tem um monte de Capitão América. Tem o Capitão América do Rick Remender, que de certa forma foi até benéfico, né, o que aconteceu. Tem o Quarteto Fantástico do Mark Miller com Brian Hitch. Mas assim, cara, nossa, quarteto do Hickman, do Byrne, nossa, o quarteto do Mark Waid, que a gente pede muito aqui pra Panini, também o cara perdeu. Bom, tem muito Incrível Hulk. É que na real, assim, esse cara, ele não tem bem uma coleção, né, de quadrinhos, ele tem um catálogo total da Marvel, até porque é o trabalho dele, né, então eu acho que muita coisa aqui talvez ele nem curta, assim, não é uma coisa que ele gosta. Vocês sabem que eu ouvi uma história há um tempo atrás, tensa, mega tensa, de um colecionador que foi roubado e, gente, pensa no seguinte, os caras invadiram a casa dele, amarraram o cara e levaram a coleção dele da Ebal. Sim, porque vocês sabem que uma coleção completa, sei lá, de um personagem específico da Marvel da Ebal, vale uma grana surreal. E aí diz que os ladrões levaram algumas outras coisas para parecer que era um assalto num geral, assim, e alguns quadrinhos. Mas a real foco era realmente, né, pegar os gibis, porque valem uma grana. Alguém deve ter... E o mais curioso é que quem roubou esse cara, né, o Riley, provavelmente entende de quadrinho, né? E pensou assim, bom, esse cara é interessante ir lá roubar. Então, gente, sei lá, cuidem das suas coleções, espero que nada disso aconteça com ninguém. E principalmente, assim, como eu falei, né, claro, cara, o maluco ele tem basicamente o catálogo inteiro da Marvel, da DC, etc. Mas, imagino que muitos títulos aqui devem ter dado uma dor no coração, né? Cara, sei lá, se alguém leva o meu quarteto do Hickman, eu vou ficar arrasado, assim, né? Não só pelo, beleza, dá pra comprar outro? Claro que dá, mas
A graça é que era o teu gibi, né? Tipo, ó, a minha edição da Jessica Jones. Ficar triste também, pô, tem muita coisa aqui, né? Enfim. E aí, gente, tudo certo? Bom, tá, já pedi para apertar no botão do like. Eu já falei que esse programa só existe por conta dessas pessoas que estão aqui na tela, lá de catarse.me/2quadrinhos. Ó, e aguardem, logo logo eu vou divulgar a programação do clube de leitura do canal para 2026 e, gente, só no primeiro semestre, tá? Já tem 2 masterclass, ou seja, a gente vai aprender sobre quadrinhos com 2 caras sensacionais. Vocês não estão entendendo. Vamos começar então com um anúncio do Pipoca que me surpreendeu. Vamos lá, gente, tem coisa de 1 ano já que eu comento aqui no canal que a licença de Zorro do Sean Murphy, sim, o Sean Murphy, o cara do Cavaleiro Branco, ela já estava vendida pro Brasil. E eu fiquei assim, tá, pô, passou a CCXP, nenhuma editora anunciou, né, mas sim, né, os direitos não estavam mais disponíveis, né, ou seja, alguém já tinha pego. O tempo foi passando, no primeiro momento eu imaginei que, cara, deve ser, sei lá, Darkseid, uma editora que não estava na CCXP, e de repente, beleza, quem vai publicar Zorro no Brasil é a editora Pipoca Nanquim. O anúncio foi feito numa live do Universo HQ, pelo Sidão, né, ele estava resenhando o Zorro, e aí ele aproveitou, né, para justamente fazer um anúncio. Você sabe que eu estou cansado de comentar no canal o quanto eu amo o Sean Murphy, eu acho ele um monstro, assim, seja lá pelo Punk Rock Jesus, o próprio, né, lógico, o Cavaleiro Branco, que ele é mais conhecido, A Maldição do Cavaleiro Branco. Pô, o cara só escreveu o melhor quadrinho do Batman, no mínimo, dos últimos 10 anos. Sendo que a gente tá falando aí de um personagem que milhões de quadrinistas já trabalharam. Então, para tu fazer um clássico contemporâneo do Batman, tu tem que ser muito bom. E, enfim, né, então em algum momento o Sean Murphy resolveu se dedicar a fazer esse projeto específico do Zorro. E deixa eu falar um pouquinho da sinopse. Lá nos Estados Unidos, esse quadrinho é vendido como se Don Quixote encontrasse Narcos. A gente vai acompanhar o Diego, que é um jovem, que ele tá convencido que ele é o lendário Zorro, e ele resolve declarar guerra a um cartel de drogas que assassinou os pais dele quando ele era mais novo. A pré-venda do Pipoca começa agora no dia 18, falta pouco, atenção, entre nos grupos de promoção aqui embaixo, tudo vai ser divulgado bonitinho, e é um jeito aí de tu apoiar o canal, te agradeço. O título oficial vai ser Zorro, A Ressurreição, é um volume único, né, uma minissérie completa, um único encadernado. O lançamento está previsto para o dia 13 de fevereiro e o valor de capa na pré-venda vai ser R$ 59,40, que eu achei um belo preço, né? A gente está falando de Sean Murphy, a gente está falando aí do encadernado que eu imagino que vai ser capa dura. Então, que momento. Tá, isso aqui, tá? Essa notícia é o tipo de... Se você não se empolgar com isso, lamento, você morreu por dentro, não tem como. Olha isso. Gente, o Coringa e a Samantha, Capitão Pátria contra o Superman. Então, tá saindo lá fora, atualmente, uma saga da DC chamada DC KO, e agora saiu um preview de uma revista que sai em fevereiro, que é um especial, o DC KO Battle Boss. Temos aqui o Homem de Aço dando um soco na cara do vilão, ó, tem a Mulher Maravilha contra a Red Sonja. Peraí, não, tá, tem que descer um pouquinho mais. Vocês lembram do Beneath the Trees, Where Nobody Sees, que a Darkseid publicou aqui no Brasil, como Hoje é um Belo Dia para Matar? Então, a Samantha, que é uma ursa serial killer, ela faz parte do DCKO e vai enfrentar o Lex Luthor. Eu não sei qual é o subterfúgio aí, né? De repente faltou energia na armadura do Lex Luthor e aí ela vem com uma faca. Cara, que demais. Eu tô com medo de ler o DCKO. Eu já recebi via Comics and Signatures, só que assim, esse gibi tem muito cara de ser muito ruim. Mas aquele ruim que te diverte em alguns momentos. Então tô um pouquinho preocupado. Inclusive nas férias eu li O Mundo Sob Destino e achei bem mais ou menos. Então eu tô meio assim do tipo, tá, será que vai ser legal? Não sei. Mas isso aqui eu quero dar uma lida. Eu nem cheguei a comentar, mas a gente tá nas notícias rápidas. Então vem comigo. Temos Morte Cinder, edição definitiva, nos últimos 5 dias de campanha. Galera, como vocês estão lendo aqui, é uma meta de 100 mil. A campanha é tudo ou nada, é um lançamento da figura, né? Bom, só voltando 2 casinhas, né? Como vocês devem estar sabendo, para quem viu a live aqui no canal, a editora Figura vai publicar o Morte Cinder, que é de fato um clássico argentino, né? Hector Oesterheld e Alberto Breccia. Só que eles vão republicar esse quadrinho, ali tem a versão antiga, e essa nova edição vai ser tipo uma prancha de surf. Vai ser no mesmo formato do Little Nemo, então é realmente muito grande. E, gente,
as páginas do Brett nesse quadrinho, elas estão em alta resolução. Então pensa nisso, provavelmente do tamanho que as páginas foram desenhadas. Ao mesmo tempo eu tenho que admitir que eu estou preocupado, que né, faltam 30 mil e tem 5 dias. Então, gente, ó, se você não tem Mort Cinder, tem link aqui embaixo. Como leitura, pô, vale muito a pena, é muito legal. Tem, por exemplo, uma versão do Hector Oesterheld, com Brett, né, lógico, de 300 de Esparta. Sim, muito antes do Frank Miller. Lá na Argentina já tinha uma adaptação para quadrinhos dos 300 de Esparta. O quadrinho é muito bom, né? São várias histórias específicas com esse personagem imortal, que é o Mort Cinder. É legal que é uma obra que transita muito entre gêneros, né? Então vai ter uma história mais de terror, vai ter uma de aventura. Pô, tem uma envolvendo a Torre de Babel, que é sensacional, assim, vale muito a leitura. Então, galera, tem link aqui embaixo. Como eu falei, né, eu torço para que essa campanha, né, dê certo e que o quadrinho saia, porque, pô, Mort Cinder é um gibi que merece esse tamanhão. Inclusive, a figura pretende publicar um artigo sobre Mort Cinder, né, a melhor análise que existe sobre Mort Cinder, no final da edição. Então, é isso. Link aqui embaixo, tá? Valeu, valeu. Primeiro programa de 2026, já com uma exclusiva. Galera, em primeira mão, a capa de Godzilla no Inferno, lançamento do primeiro trimestre da Conrad. Se vocês deram uma olhada ali, ó, reparem, são vários autores, né, originalmente. Esse gibi é uma minissérie em 5 partes e cada uma tem um ilustrador diferente. E, gente, o desenho é sacanagem. Eu vou mostrar umas imagens, vocês vão ficar tipo, eita. Tá, mas se vocês derem uma olhada, ó, no primeiro nome que tem lá do outro lado, sim, é o mesmo autor, né, o James Stokoe, é o mesmo cara do Guerra de Meio Século, que é uma outra publicação da Conrad. E, tá, deixa eu mostrar os desenhos. A gente tá falando de um título muito autoexplicativo. Godzilla no Inferno. Cara, a gente vai ver esse monstro passeando pelas profundezas infernais, enfrentando monstros. Boa parte das histórias, inclusive, elas são mudas, então dá uma olhada aqui, tem o Godzilla enfrentando esse monstro esquisito. Tem umas artes que é inacreditável. Sim, uma das edições tem esse nível de desenho durante todo o gibi. Pois então, esse é o nível das criaturas que o Godzilla vai enfrentar lá no Inferno. Olha isso aqui, velho, que negócio absurdo. Vamos falar de uma notícia triste, que é a lista de quadrinhos mais vendidos de 2026. O que é uma notícia triste? Porque eu sou fã da Marvel. E é aí que a Marvel tomou... Assim, vem comigo, tá? De certa forma, a Marvel tá em primeiro lugar. Ó, se vocês olharem aqui a listagem, ó, é Marvel ali, ó, no topo tá a Marvel, mas ela tá no topo numa parceria com a DC, ou seja, tem Batman aqui. E aí, se vocês olharem todo o resto, é DC. Tem um Image ali, com o Battle Beast, né, do universo do Invencível, mas, cara, nossa, aqui no top 9 não tem um gibi da Marvel. Pô, e tem um gibi do Snyder, 2 gibi do Snyder. Caraca, que vergonha. Fica aqui a minha solidariedade com você, fã da Marvel, aí do outro lado. Tá, galera, mas saindo um pouco da brincadeira, né? Então, lembrando que essa lista ela foi organizada pelo Bleeding Cool, e ela não é uma lista assim 100%, né? Desde que a Diamond faliu, tá meio difícil de saber o que mais está bombando no mercado norte-americano, mas aqui o Bleeding Cool ele faz uma pesquisa com coisa de 120, 150 comic shops lá de fora, e aí eles conseguem ter mais ou menos uma noção. Eu imagino que é uma listagem que sim representa o mercado norte-americano, mas ela não é 100%. Por um lado, essa lista ela é meio óbvia, tá? Gente, é lógico que o crossover da Marvel com a DC, né, Batman e Deadpool, eles seriam os mais vendidos, ninguém tem dúvida, até porque tem trocentas capas variantes, então isso acaba fazendo o gibi bombar. Outro quadrinho que seguiu essa mesma ideia, né, é o Batman número 1, que teve aqueles blind bags, né, eu cheguei a fazer um vídeo aqui no Dois Quadrinhos. O Invincible também veio com blind bag, né, pra quem não sabe, são quadrinhos que foram publicados naquele formato que eles vêm num saco com capas que tu não tem como saber exatamente qual é a capa que vem. Isso faz o gibi vender porque a galera compra tipo coisa de 5, 10, sei lá, várias edições para justamente ter as capas diferentes. Eu sei que tem gente que critica essa estratégia meio safada de vender as obras pro leitor. Cara, eu acho legal. Eu acho que o que der para fazer pra galera se interessar e ouvir falar de gibi, eu acho justo. Bom, DCKO também não é uma surpresa porque é um mega evento. Batman 58 é o começo lá do silêncio. Mas a partir aqui da edição número 7, aqui da posição 7, que a gente começa a entender o efeito do Absolute Universe no mercado norte-americano. A própria DC chegou a divulgar, aqui através do Hollywood Reporter, que eles venderam coisa de mais de 8 milhões de unidades
do Absolute Universe não em 2025, mas desde outubro de 2024, quando o quadrinho começou a ser publicado lá fora. Gente, isso é muita coisa. Assim, vocês reparem que lá na listagem não tinha nada do universo Ultimate da Marvel, por exemplo. Então, o universo absoluto é um fenômeno absurdo. Eu imagino que logo, logo, a gente vai ver esse universo, cara, adaptado pra animação, pra jogo, porque, pô, é legal pra caramba. Imagina um jogo de, sei lá, de luta do universo absoluto. Aí outro gibi que surpreendeu foi esse aqui que eu tô na minha mão, que é a edição número 15 do Absolute Batman, que tem a origem do Coringa. Cara, a DC divulgou que vendeu coisa de 300 mil cópias. Não são 300 mil cópias de uma edição número 1, de uma capa variante. Não, é a edição número 15. Claro, o fato de ser a origem do Coringa numa história fechada vai fazer vender mais. Mas eu ainda acho que isso tem muito mérito, levando em conta como o mercado norte-americano funciona. Até porque a edição número 1 do Absolute Batman tá indo para coisa que acho que é a 10ª reimpressão. Então, eu imagino que as pessoas estão indo atrás das edições anteriores, né? Tipo, a pessoa comprou a 15, mas talvez ela tenha comprado as 14 que vieram antes para justamente acompanhar o gibi. E, cara, que gibi que na edição 15 bomba hoje em dia? Tipo, isso não existe. Vou contar uma coisa agora pra vocês. Eu menti, tá? Eu menti. Não foi Deadpool e Batman o quadrinho mais vendido de 2025. Na verdade, foi um gibi desse cara que tá meio longe, né? Vocês estão vendo que tem um monte de criança ali na volta? Atenção, o autor que mais vendeu quadrinhos no mercado norte-americano em 2025 foi esse sujeito, o Dave Pilkey. Eu acho que é assim que se pronuncia. Para quem não relacionou, né, o nome da pessoa, a obra, ele é o criador do Homem-Cão, também do Capitão Cueca. Para você ter uma noção, se é uma matéria no New York Times, assim, ele só tem só uma matéria dele no New York Times, simples assim. Ele disse que em 20 anos de carreira, ele vendeu 52 milhões de livros. Meu Deus! Segundo a faculdade de matemática que eu fiz, dá coisa de 2 milhões de livros por ano. Então, meio que, sei lá, Batman, Marvel, Deadpool, cara, não é nada. Vamos terminar esse programa com a notícia mais esquisita de 2026 até então, e eu acho que ela vai se manter um bom tempo assim. Tem um tempo que, no lançamento da semana, nós divulgamos que o Erik Larsen estava voltando para a Marvel para escrever, né, o Erik Larsen, o cara que trabalhou no Homem-Aranha, o cara do Savage Dragon, ele voltou para escrever uma minissérie do Homem-Aranha Noir. Pois então, tudo corria bem, estava tudo certo até a edição número 4 sair, e o Erik Larsen dizer que ele foi censurado pela Marvel. Então, é uma matéria do Bleeding Cool, né? Essa é a página que foi impressa pela Marvel, e ele divulgou aqui o roteiro e, assim, ele fez thumbnails, né, para o desenhista imitar. Ele queria, né, porque o Homem-Aranha Noir, eu não me lembro disso, inclusive, mas aparentemente ele consegue ver fantasmas. Não sei se isso é um poder que ele adquiriu ao longo dessa história, né, mas, enfim. O ponto é, o Larsen, ele queria fazer uma cena chocante, onde o Homem-Aranha Noir, ele enxerga num bar, vários fantasmas aprontando com as pessoas. E aí vocês estão vendo a cena que foi divulgada, né? Os fantasmas ali na volta, né? Beleza, olha só a galera aqui na volta, né? E só que, se vocês olharem a thumbnail do quadrinho, cara, o Larsen, ele queria que alguns dos fantasmas esfregassem a genitália na cara das pessoas que estão no bar. Segundo ele, a ideia era inclusive que alguns dos fantasmas apalpassem o peito das mulheres. Cara, isso tá muito estranho. O cara tem trocentos anos de indústria, ele tá fazendo um gibi da Marvel. O que aconteceu aqui? A matéria do Bleeding Cool chama atenção para 2 pontos. Primeiro que esse quadrinho não é mais 18, então não faz o menor sentido o que o Larsen queria fazer. Eu imagino que agora realmente ele não volta mais para Marvel, né? Depois disso, que ele tá realmente muito irritado, mas também o que ele esperava, né? Mas o Bleeding Cool também cita que, como tá para estrear uma série de TV do Homem-Aranha Noir, provavelmente a Marvel também não queria se estressar, não queria nada do tipo, então eles foram lá e beleza, vamos alterar isso aqui porque não faz sentido. Talvez o problema do Larsen não foi só a censura, né? Ele disse que foi censurado, mas o fato de que ele não foi comunicado, né? Então meio que o gibi foi publicado de uma forma que ele não faz... Ele abriu lá o gibi, né? Ele recebeu, né? Os artistas recebem os gibis da Marvel, foi lá, abriu, eita, vou ver a cena aqui da genitália. Ué, né? Não tem nada? Galera, se fosse algo que ainda ia adicionar na história, era um elemento importante do roteiro, ele só queria uma sacanagem no fundo do gibi ali numa cena. Pra mim não faz sentido. Foi muito bom ter vocês por aqui. Deixa teu comentário aqui embaixo agora. E aí, a genitália
Fez falta ou não fez falta no Homem-Aranha no Ar? Gente, importante que o programa voltou, tava com saudade. Obrigado a todo mundo que tá assistindo, clicou no like, sei lá, entrou nos grupos. Eu brinquei no começo que a ideia era voltar com um programa pra tu voltar a ser feliz no domingo, mas eu também fico feliz no domingo quando eu faço esses vídeos, tá? Então, muito obrigado. Tchau, tchau.